Oi pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos para a nossa 10ª aulinha do nosso curso de Química e o assunto hoje será distribuição eletrônica. Orbital, região no átomo onde há mais chances de encontrarmos um elétron. Então aqui nós temos duas figuras, né? A primeira mostra a órbita, que é essa circunferência aqui, por onde anda o elétron dentro do átomo, né? E na segunda figura nós temos a figura do orbital, que é toda essa região cinza aqui, onde há mais probabilidade de nós encontrarmos um átomo, né? Então, aqui nós temos a diferença entre órbita e orbital, né? A órbita é o caminho do átomo melhor, do elétron, e o orbital é a região em cinza aqui, onde nós podemos encontrar, onde há mais chance de nós encontrarmos um elétron dentro do átomo. Camadas. A eletrosfera é dividida em 7 camadas. São elas a camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou níveis, que nós chamamos também de N, que é o nível 1, 2, 3, o 4, 5, 6 e o 7. Cada nível possui um determinado número de subníveis. Os subníveis que nós vamos mais usar no nosso curso aqui são 4. E são representados pelas letras S, P, D e F. Número máximo de elétrons por nível. Então, no nível 1 nós vamos ter o subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons. No nível 2 nós vamos ter o subnível S e P, que comportam no máximo 8 elétrons, né? Os dois juntos. O nível 3 tem o subnível S, P e D, que comporta no máximo 18 elétrons, né? Ao todo. O nível 4 tem os subníveis S, P, D e F, que comportam 32. Igualmente, ao nível 5, também tem o S, o P, D e o F, que comporta 32. Já o nível 6 tem o subnível S, P e D, que comporta no máximo 18 elétrons. E por fim nós temos o nível 7, que só tem o subnível S e comporta no máximo 2 elétrons. Número máximo de elétrons por subnível. O S tem no máximo 2 elétrons. O P, né, o subnível P, no máximo 6 elétrons. O D igual a 10, né, e o F comporta no máximo 14 elétrons. Né? A gente chegou a esses números aqui, ó, olhando a tabela. Já que o nível S comporta no máximo 2, e aqui nós vemos que o S e P comportam no máximo 8, então chegamos à conclusão que o subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Aqui nós temos o S, P e o D. O S comporta no máximo 2, o P 6, então dá um total de 8. Como aqui nós temos 18 elétrons, o subnível D vai comportar no máximo 10, e a gente aplica o mesmo raciocínio para o subnível F. Existe uma forma para a gente calcular o número máximo de elétrons por nível, que é igual a 2n², onde n é o número do nível. No entanto, essa fórmula vale mais para n igual a 4, tá? Porque o que acontece quando n é igual a 5? Nós vamos ter 5, né? N é igual a 5, 5² dá 25 vezes 2 dá 50. Nós teríamos 50 elétrons. Nós olhando a tabela aqui, nós vemos que no máximo ela comporta 32. E por que nós não usamos o 50? Porque não existem elementos químicos na tabela periódica nós vamos ver mais tarde, que tem essa distribuição tão grande, né, que chega a um nível 5 com 50 elétrons aqui. Por isso que foi limitado ao máximo de 32. Tá ok?
Diagrama de Pauling. Usamos o diagrama de Pauling para fazer a distribuição eletrônica que mostra a ocupação dos elétrons segundo a energia dos subníveis. Então nós vamos apresentar para vocês o diagrama de Pauling. É esse aqui, que nós temos o nível, né? Os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, acompanhado dos subníveis, né? S, P, D e F. Nós escrevemos os níveis e os subníveis dessa forma aqui e aplicamos essas setas, tá? Que é onde nós devemos nos guiar para fazer a distribuição eletrônica dos elétrons dentro desses subníveis, tá? Vamos ver um exemplo. Mostre a distribuição eletrônica do elemento carbono. Resolução. Nós temos que o carbono tem número atômico igual a 6. Portanto, supondo aqui que ele é eletricamente neutro, né? Então ele tem 6 elétrons. Fazendo a distribuição do carbono, então vamos lá usar o diagrama de Pauling. Nós vamos começar aqui com 1s2, já que o S comporta no máximo 2 elétrons. Depois, seguindo as setas aqui, 2s2, porque o S também comporta 2 elétrons. E aqui, seguindo as setas, né, 2p6. O próximo é o 2p6. Só que nós não vamos colocar 6 aqui, por quê? Já colocamos 2 aqui, 2 aqui. Já são 4 elétrons. Então, o orbital P vai ter, no máximo, 2 elétrons. Por quê? Porque o número atômico do carbono, né, estável tem 6 elétrons. Então, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Fecha os 6 elétrons. Portanto, a distribuição eletrônica do carbono é igual a 1s2, 2s2, 2p2. Segundo exemplo, mostre a distribuição dos elétrons por camada do elemento potássio. Resolução. Então, o número atômico do potássio, né, ele sendo eletricamente neutro, é 19. Então ele tem 19 elétrons. Nós vamos distribuir esses 19 elétrons no diagrama de Pauling. Então vamos lá. 1s2, seguindo as setas, 2s2, 2p6, já fecha 10 elétrons, né? 3s2, 12. 3p6, 18 elétrons. Falta 1, então vai ser nesse aqui, né? No orbital 4s1. Falta apenas 1 elétrons, né? Aqui nós temos 2, 8 dá 10. 2 aqui, 12, 18, seguindo a seta, 19, 4s1. Portanto, a distribuição eletrônica do potássio é igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Aí fazendo por camadas, né? Nós pegamos os níveis aqui. Nível 1, que é igual à camada K, vai ter 2 elétrons, né? O nível 2, que é igual à camada L, vai ter os 8 elétrons, né? 2 e 6, 8. A camada M, que é igual ao nível 3, vai ter também 8 elétrons, né? 2 mais 6, 8. E a camada N, que é igual ao nível 4, vai ter apenas 1 elétron. Então a distribuição dos elétrons por camada é igual a K igual a 2, L igual a 8, M igual a 8, N igual a 1. Camada de valência. Vimos no exemplo anterior que a última camada do potássio é a camada N. Portanto, esta é chamada de camada de valência, ou seja, a camada que apresenta o último elétron estável. Então, a nossa camada N aqui é a chamada camada de valência, que apresenta o último elétron.
Íons. Quando o átomo perde elétrons, ele se torna um íon positivo, que nós chamamos também de cátion. O número de prótons no átomo torna-se maior que o número de elétrons. Exemplo, nós temos que o elemento potássio tem número atômico 19. Quando ele perde 13 elétrons, ele se torna um íon positivo, né? Porque o número de prótons se torna maior que o número de elétrons. Então, a representação vai ficar K, 3 mais, 19. O número de elétrons nesse caso é igual a 16, né? Porque ele perdeu 3 elétrons. Aqui ele tem 19 elétrons, perdeu 3, aqui ele tem 16 elétrons. Quando o átomo ganha elétrons, ele se torna um íon negativo, que nós chamamos também de ânion. O número de prótons no átomo torna-se menor que o número de elétrons. Exemplo, pegando também o potássio, né? Aqui ele está estável. Depois que ele ganha 3 elétrons, ele se torna um íon negativo, porque o número de prótons se tornou menor que o número de elétrons. Quando o átomo ganha elétrons, ele se torna um íon negativo, que nós também chamamos de ânion. O número de prótons no átomo torna-se menor que o número de elétrons. Então aqui, nós temos novamente o potássio, né, com o número atômico 19, aqui ele é estável. Então, quando ele ganha 3 elétrons, ele se torna um íon negativo, pois o número de prótons se torna menor que o número de elétrons. Então, o total de número de elétrons aqui vai ser 22, né? Ele já tinha 19, ganhou 3, número de elétrons total 22. Vamos agora resolver um exercício da Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Então, relativamente ao íon magnésio 2+, né, de número atômico 12 e número de massa 24, assinale a alternativa correta. Então, nós temos essas alternativas aqui. Tem 12 elétrons, alternativa A. A B diz que tem 10 nêutrons. Alternativa C tem 10 prótons. Alternativa D tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E a alternativa E diz que tem configuração eletrônica idêntica à do íon sódio mais, né, de número atômico 11. Bom, analisando as alternativas. Tem 12 elétrons? Se o número atômico dele que é 12 e ele perdeu 2 elétrons, né? 2 mais é a representação dizendo que ele perdeu 2 elétrons, então, na verdade, ele tem 10 elétrons e não 12, né? Então, nós já descartamos a alternativa A. Tem 10 nêutrons? Bom, o número atômico é 12, então quer dizer que o número de nêutrons e de prótons é 12. Ele não se modifica dentro do átomo, né? Sempre permanece o mesmo. O que pode modificar é o número de elétrons. Então, nós vamos ter 12 nêutrons e 12 prótons. Então, já descartamos aqui a alternativa B, né? Está incorreta. E também a alternativa C, né? Ele tem 12 prótons e não 10. A alternativa D diz que a configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica deste íon. Tá? A distribuição eletrônica do magnésio 2+, é 1s2, 2s2, 2p6. Veja que o magnésio ele tem 12 elétrons, mas aqui no caso o íon ele perdeu os 2 elétrons. Então, a distribuição eletrônica tem que ser feita em cima de 10 elétrons e não de 12. Portanto, a distribuição eletrônica do magnésio 2+, né, deste íon aqui, é 1s2, 2s2, 2p6, que já descarta também a alternativa D. Só nos resta, então, a alternativa E, que provavelmente é a correta, né? A distribuição eletrônica do sódio Na+, também tem 10 elétrons. O número atômico do sódio é 11,
Mas aqui no caso ele perdeu um elétron, né? É Na+, né? Perdeu um elétron, ele tem 10 elétrons. Então a distribuição eletrônica desse sódio aqui, desse íon, né, Na+, é idêntica à do magnésio 2+. Portanto, a alternativa correta dessa questão tem configuração eletrônica idêntica à do íon Na+, de número atômico 11. Tá ok? Até a próxima aula.